Segundo os investigadores do Sintesis, Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, quase 80% dos indivíduos admitem que têm poucos conhecimentos ou conhecimentos residuais de suporte básico de vida, sendo que apenas 20% reportam um conhecimento adequado. Cerca de 5% não sabem qual era o número de emergência europeu, 112, e não sabem explicar quando e onde o suporte básico de vida deve ser aplicado. Embora 55% das pessoas saibam onde devem posicionar as mãos, centro do peito, apenas 13,4% têm noção da profundidade das compressões, 5 a 6 cm, e só 20% sabem ainda a frequência das compressões, 100 a 120 compressões por minuto. Já pensou na importância de saber agir em perigo de morte? Tem a consciência da importância de agir em segundos e a consequência de não agir rápido? Em janeiro, uma mulher de 59 anos, em Vendas Novas, no distrito de Évora, morreu vítima de um AVC porque não foi socorrida devido à falta de meios disponíveis. Estava em casa e o contacto para o 112 foi feito no imediato, mas a assistência médica só chegou ao local 2 horas depois, já tarde demais. Já pensou se a ajuda tivesse sido rápida? Dados recentes do estudo internacional Global Burden of Disease indicam que o número global de mortes por AVC isquémico subiu de 2,04 milhões em 1990 para 3,29 milhões em 2019, sendo previsto que este valor cresça para 4,90 milhões até 2030, indica a Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral. Mas será que se as pessoas se aperceberem dos sintomas de um AVC, conseguem prevenir tantas mortes? Será que é falta de informação? O AVC é a segunda causa de mortes no mundo. Sabia disso? Não escolhe idade. Pode acontecer em jovens, adultos e idosos. A identificação rápida dos sintomas é muito importante para o diagnóstico e o tratamento adequado. Quanto mais tempo demorar entre o surgimento dos sintomas e o início do tratamento adequado, maior será a lesão no cérebro. Fraqueza de um lado do corpo, alteração ou perda de visão, dificuldade para falar, sorriso torto, são alguns dos principais sintomas de um AVC. Para viver bem, é essencial manter uma alimentação saudável, contribuindo na prevenção de diversas doenças, aumentando a vitalidade e a disposição para todas as atividades diárias, não esquecendo a prática de exercício físico. Também o conhecimento básico de suporte de vida pode prevenir lesões nos órgãos vitais, como o cérebro e o coração, aumentando a probabilidade de sobrevivência com qualidade de vida. E você, sabe fazer o suporte básico de vida? Primeiros socorros. Este é o tema em debate no programa de hoje. Por isso, fique desse lado e participe. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto aqui pelo canal da família, a Unifé TV, a partir de agora, juntos com a senhora, com o senhor que está aí do outro lado, sempre para se manter bem informado. Debate Público traz assuntos da atualidade, assuntos pertinentes, assuntos que com certeza contribuem, conteúdos que contribuem para uma melhor qualidade de vida, para melhores decisões, para aquilo que a sociedade precisa. Nós vamos falar hoje sobre os primeiros socorros, vamos falar do suporte básico da vida, vamos falar dos primeiros procedimentos que devem ser tomados em relação a um AVC, por exemplo, ou uma parada cardiorrespiratória. Nós vamos falar muito sobre esse tema. Nós temos aqui nos estúdios, já para nos ajudar no debate de hoje, já quero apresentar Pedro Bandeira, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. E temos o André Marques, que é enfermeiro também, muito boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. E teremos por Zoom também, videochamada, a Sônia Viegas, que é enfermeira, e a Gorete Pimentel, que é enfermeira e presidente do Sindicato dos Enfermeiros Todos Unidos. Você que nos acompanha através das operadoras Mel, Vodafone, a nós, você também pode divulgar esta programação
através da aplicação da Unifé TV Portugal para todo mundo. Qualquer lugar do mundo, agora mesmo as pessoas elas podem acompanhar o nosso programa, o debate público de hoje, trazendo o tema Primeiros Socorros, a importância de saber agir em caso de uma urgência. Eu quero me dirigir também aos internautas, nós temos a aplicação, temos no Instagram agora, nos stories, a questão que você pode também responder, participar, deixar a sua opinião. Nós já temos aí a primeira questão. Sabe realizar manobras de reanimação? Uma pergunta. Se sim ou não, você pode colocar aí, né, e saber mais sobre tudo que nós vamos falar aqui no programa de hoje. Temos a segunda questão. Conhece os sinais que antecedem um AVC? Sim, se todos ou alguns, você também pode escrever, deixar aí nos nossos stories. Temos uma outra questão. Na matéria que nós acompanhamos, foi mencionado que 80% dos portugueses não sabe realizar o suporte básico da vida. Quais as razões? Será que é a desinformação, a falta de interesse ou a mentalidade de que nunca vai acontecer, nunca vai ser necessário? Você pode também entrar aí nos nossos stories e deixar o seu ponto de vista. Eu já quero dirigir uma pergunta aqui. Temos mais uma questão? Já salvou a vida de alguém? Conte-nos a sua história. Você também pode ligar, participar, se já salvou a vida de alguém, se já fez um procedimento que foi bem sucedido ou nem por isso, você pode agora mesmo participar conosco. Vamos deixar o telefone também à disposição de todos, 21836-8008. Você pode ligar a partir de agora também para conversar conosco aqui em direto. Temos uma outra linha, 210-346-091. Estamos em direto, 23h07. Estamos aqui pelo canal da família. Já tem uma pergunta para o Pedro. É verdade, essa estatística realmente é uma verdade, Pedro? Pela experiência que você tem, queria que você falasse também como é que iniciou esse sonho, esse amor pela profissão, porque nós sabemos que o bombeiro, né, os heróis anônimos, trabalham com uma paixão, um amor muito grande. Boa noite a todos os que lá estão em casa a ver-nos, primeiro que tudo. Vou começar pela segunda parte. Isto iniciou aos 17 anos, portanto, quando me alistei no Corpo de Bombeiros. Basicamente, naquela altura, pelos amigos, vamos e fomos. Começámos recruta, começámos todo o processo para sermos bombeiros. Portanto, agora estou com 40, portanto já há uns aninhos valentes, não é? E depois é todo um processo de evolução, é todo um processo de acompanhamento, é todo um processo de gosto também por aquilo que é a própria profissão, crescimento pessoal, que é muito importante e é aquilo que nos vai aguentando aqui, não é? Portanto, para ser bombeiro basta apenas uma coisa, é ter vontade de ir ao Corpo de Bombeiros da sua área, inscrever-se, experimentar, tentar fazer recruta, tentar perceber se é aquilo mesmo que quer, porque sendo, é muito fácil gostar-se disto. Mas tem que existir uma inclinação, né? Tem que existir eu acredito que tem que existir um certo gosto em fazer o bem para as pessoas, claro que né? sim, Porque claro que é um risco de vida todos os dias. Claro que sim. Eu conheço aqueles que gostavam muito de ser bombeiros e nunca conseguiram, e também conheço alguns que entraram para os bombeiros e pensaram, isto não vai dar em nada, e hoje em dia ainda lá estão. Portanto, às vezes é uma questão da própria experiência. A experiência muda as próprias pessoas. Muda a mentalidade. Às vezes muda e dá-nos outras perspectivas, dá-nos outras maneiras de ver a coisa, e às vezes quem achava que tinha muita vocação para aquilo acaba por perceber que não, aquilo não é vida para ele, e às vezes quem achava que ia lá apenas só passar o tempo, afinal... Você acreditava e acredita que tem vocação ou descobriu ao longo do tempo? Eu fui descobrindo, ainda vou descobrindo ao longo do tempo, porque tem que ser um trabalho que tem que depois ser feito todos os dias. Vamos para a primeira pergunta que eu havia feito. Essa desinformação da população é real, né? É real. Temos em Portugal uma falta grande naquilo que é, principalmente se compararmos, por exemplo, com os países nórdicos, é uma boa comparação para fazer em nível de estatística. Falta de cultura de segurança é uma coisa extrema. Aquilo que se calhar podíamos começar nas bases escolares, o básico,
ok? Não estou a falar nas bases escolares, não estou a ir ao primário, mas se calhar quando entramos ali no terceiro ciclo, onde poderíamos começar a introduzir mais afinco estas situações, introduzimos de uma forma muito leve. Sei que por volta do 8º, 9º ano, existe ali uma ligeira, leve abordagem àquilo que é o suporte básico de vida, mas acaba por ser exatamente isso. Ligeira, bastante leve. Muito é uma coisinha que superficial. passa, bastante superficial. Não há um amadurecimento daquilo que é o processo e daquilo que é isto, que acaba por ser um protocolo. A cadeia de sobrevivência é um protocolo. E devia ser trabalhado ao longo dos anos. Penso que o grande problema está aí. E sendo que isto começou a ser implementado há relativamente pouco tempo, não vou aqui precisar uma data, mas certamente na última década é que começaram a ser dadas estas leves notas, portanto, por aí podemos ver, e tendo cada vez mais uma população cada vez mais envelhecida, muitas são as pessoas que realmente nem nunca tiveram acesso a qualquer tipo de formação dentro deste género. E isso realmente acarreta na perda de muitas vidas, né? Eu estava acompanhando uma matéria que a pessoa, por não ter um suporte ali, os primeiros procedimentos de ajuda realmente levou a pessoa a óbito. Isso acontece aos montes, né? A gente sabe que, por exemplo, o AVC isquemíco, ele é a segunda causa de morte no mundo. Isso aqui em Portugal, em qualquer lugar do mundo, é assim. Se houver um procedimento imediato, é possível salvar aquela vida, é possível salvá-la, não apenas salvá-la, mas também com qualidade de vida. É possível, não ficar sequelas. É possível, pelo menos, aumentar grandemente a possibilidade de, mesmo depois de um suporte básico de vida bem feito, terão que ser aplicados outros procedimentos, nomeadamente o suporte avançado de vida e depois a questão da parte hospitalar, desde que haja um suporte básico de vida mais precoce possível e que todos os procedimentos sigam o seu rumo, é possível salvar aquela vida. Claro que sim, aumentamos grandemente essa possibilidade do que se não fizermos ação nenhuma. E deixe-me dar-lhe uma pequena nota. O primeiro passo, às vezes, para se conseguir salvar uma vida é fazer aquilo que hoje em dia, e vou deixar aqui um à parte, principalmente para as noites. Hoje em dia assistimos bastante, principalmente na noite, mais facilmente se tira de um telemóvel para se filmar algo que está a acontecer do que se tira de um telemóvel para fazer uma chamada tão importante quanto ligar para o 112. E esse é o primeiro elo da cadeia de sobrevivência, é ligar 112. A partir daí, muita coisa pode ser feita, claro com formação, claro com outro tipo de conhecimentos. Mas se não ligarmos 112, o resto da ajuda também não chegará nunca. Ok. Eu tenho aqui também o André Marques, é enfermeiro, e queria que você falasse a respeito desses sinais, porque é falado, é comentado, algumas pessoas sabem, né, dos sinais que uma pessoa começa a dar quando está a ter algum problema, por exemplo, um AVC. Esses sinais, como é que as pessoas podem detectar com mais facilidade? Antes de mais, obrigado pela oportunidade de aqui estar. Acho que faz todo sentido falarmos com enfermeiros enquanto cá estamos. Nós somos a classe profissional que está presente em toda a vida, desde o nascimento até à morte. Portanto, temos know-how. Atuamos muito em cooperação com os bombeiros, que são a primeira linha do suporte básico de vida na rua, principalmente. E é importante para nós também podermos dar aqui a nossa visão e elucidarmos a população. Relativamente à questão que me fez do AVC, existem alguns sinais que são os mais óbvios, mais conhecidos da população. Nomeadamente aquilo que se chama disartria, que pode-se traduzir num arrastar da fala, num falar enrolado, não sair normalmente as palavras, ou um falar muito confuso. Mas também um sinal que é muito frequentemente associado ao AVC, que é a perda de sensibilidade ou até mesmo de força de um dos lados do nosso corpo. E isso é um sinal precoce, é um sinal que nos deve manter alerta e pedir desde logo ajuda, porque, como disse, todos estes minutos contam. E no caso dos AVCs, a literatura explica muito bem que existe uma janela temporal, no caso dos AVCs isquémicos,
em que existem tratamentos que só podem ser feitos numa janela temporal muito bem definida, nas primeiras 4 a 6 horas, e que, portanto, se conseguirmos que todo o processo, desde os sintomas até à chegada a um centro especializado, um hospital, decorra dentro desta janela temporal, as chances de sobrevivência sem grandes complicações ou com menores complicações no futuro serão maiores. Portanto, é importante estarmos atentos a todos estes sinais que foi falado. Eu tenho mais questões, daqui a pouquinho a gente volta com você e também com o Pedro. Nós vamos agora tentar falar com a Sônia, ela está conosco por videochamada, a Sônia ou a Gorete, as duas. Conseguem me ouvir agora? Boa noite mais uma vez. Sim, boa noite. Sônia, você como enfermeira também, né, tem tido acesso constantemente a pessoas com diferentes tipos de enfermidade, dentre elas AVC, parada cardiorrespiratória. Qual a importância aí desse imediatismo, dessa atenção já dada nos primeiros momentos ali que se detecta o problema? Olá, muito boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade. Respondendo à sua questão e pegando naquilo que também que já foi dito, quanto mais rapidamente se agir, claro que há mais probabilidade de termos sucesso a partir daí. Eu trabalho numa unidade de cuidados intensivos, portanto o meu público-alvo é um público muito, portanto é mesmo doente crítico. Quando chegam ao meu serviço já muito do processo foi feito. No entanto, para a população é importante realmente, ou seria importante realmente haver mais informação e até mais formação dada até não só nas escolas era excelente começar por aí, bem como nas empresas, nos locais de trabalho, ao nível do suporte básico de vida. Eu já recebi doentes, por exemplo, que as primeiras pessoas que os socorreram foram os colegas de trabalho, que tinham formação em suporte básico de vida. Creio que esses primeiros minutos foram cruciais também para o que se desenrolou a seguir. Portanto, quanto mais rápido se detectar alguma anomalia e pedir ajuda, neste caso ligar o 112, ou dependendo da situação até usar o número da saúde 24, que é um serviço excelente no despiste de complicações e de situações potenciais de urgência ou de emergência. Penso que é muito importante transmitir essa informação. A paragem cardíaca, por exemplo, é uma das principais causas de morte em Portugal e no mundo, a gente sabe disso. Você acredita que haja um suporte, ou é preciso melhorar muito essa questão de um suporte não apenas para a população, mas até mesmo para uma segunda fase do suporte que é necessário para as pessoas? Eu penso que a nível de formação profissional, a noção que eu tenho é que temos excelentes, para além de pessoal humano, técnica também. Portanto, a nível mesmo de recursos humanos e técnicos, eu penso que estamos muito bem. É preciso termos acesso, que as pessoas tenham acesso aos recursos, como é óbvio. Saber o número para qual ligar de imediato, né? Como falava Exatamente. O Pedro, há muitas pessoas que param para filmar, Pedro. Elas preferem registrar do que ligar, né? Eu estava a ouvi-lo e estava-me a arrepiar, é verdade. Porque efetivamente eu tenho a mesma noção e às vezes quando vemos alguns vídeos até nas redes sociais pensamos, será que ligaram antes de filmar? É um bocadinho preocupante realmente. A sociedade, se calhar em geral, é muito aquele imediatismo e esquecemos se calhar do mais importante, que é primeiro ajudar, segundo ajudar e terceiro ajudar. O telefone, a filmagem pode ficar para outras plano, né? Ocasiões, exatamente. Agora você falava da sua área específica, você trabalha no setor de UTI e a situação é bem grave ali quando as pessoas chegam. Eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se a gente vai fugir aqui do tema, mas qual é a principal
principal razão hoje da saúde dos portugueses estarem comprometida? Você pode falar com propriedade. Sim. A nível do meu serviço em específico, nós recebemos muitos doentes já com falência de órgão ou multiórgão, portanto pode ser falência respiratória, renal, com alguns critérios, portanto, nem todos os doentes ou utentes têm critérios para ir para uma unidade de cuidados intensivos. Portanto, são critérios médicos. Penso que não valerá muito a pena aqui estar a abordar e é proveniente de quê? Obesidade? Essas questões. Sim. Mas era isso que eu ia entrar a seguir. Na maior parte das vezes são doentes ou politrauma, pode ser algum acidente de viação, portanto, esses vão para a unidade de cuidados intensivos, certamente, assim que entram pela urgência. São fatalidades, né? Sim, acidentes. Tenho também, não tanto o AVC, no meu caso, que eu trabalho numa unidade polivalente e como o hospital onde eu trabalho também tem uma unidade de neuro, portanto não recebo tanto a parte dos doentes do AVC ou neurológicos. Recebemos também doentes no pós-cirúrgico imediato, doentes instáveis que necessitam de fazer vários fármacos para estarem vivos, entre aspas, isto para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar, e muita falência respiratória. No inverno é mais comum falência respiratória, mas já com pessoas com comorbilidades associadas, seja a obesidade, diabetes, hipertensão e doença cardíaca. Ok. Era isso que eu queria saber. Eu agradeço a sua participação, não sei se você gostaria de acrescentar algo, mas foi de grande valia a sua participação. Vamos falando, para já acho que sim. Podemos passar para a Gorete. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigada. Gorete está conosco? Me dê imagem, por favor. Gorete, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Acho que é preciso... Olá, boa noite. Agora sim. Sim, já estou. Sim, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do que é preciso, né, as pessoas compreenderem, entenderem a respeito de primeiros socorros, dessa importância, porque eu acredito que é fundamental as pessoas primeiro compreenderem a importância de ter esse conhecimento. Fala um pouquinho sobre isso. Exato. Por acaso eu ia falar mesmo sobre isso, porque existem vários tipos de suporte básicos de vida. O suporte básico de vida não é só a reanimação cardiorrespiratória. Por exemplo, quando nós já há bocado estávamos a falar do AVC isquémico, neste caso, o suporte básico de vida é colocar a pessoa que nós estamos a perceber que está a ter um AVC isquémico num local sossegado e chamar imediatamente os meios de socorro para o levar para um hospital, para um serviço de urgência, para ele ser atendido numa área diferenciada. Quando nós temos um infarto agudo do miocárdio, quando detectamos uma paragem cardiorrespiratória, aí nós temos que fazer uma reanimação cardiorrespiratória, não é? Temos que fazer as manobras cardíacas. Quando nós detectamos um engasgamento, nós aí temos que proceder às manobras de desengasgamento. Quando nós detectamos uma pessoa que está desmaiada, podemos fazer uma posição lateral de segurança. Existem imensas formas de nós podermos ajudar com o suporte básico de vida. E é importante que todas as pessoas da sociedade deveriam efetivamente ter conhecimentos e ter informação de suporte básico de vida em todas as empresas. Deveria haver formação de todos os tipos de suporte básico de vida, inclusive, por exemplo, nos ginásios.
Eu tenho algumas pessoas que vêm ter comigo a questionar onde é que poderiam fazer a formação, porque eles próprios não conseguem perceber. Ele tem interesse em fazer a formação e não existe locais onde a possam fazer disponíveis para que as pessoas possam fazer, os portugueses possam fazer a formação de suporte básico de vida. E como estivemos a falar, realmente as escolas seria um espaço de início, mas era importante também os adultos terem esse espaço de início. E temos uma grande área de intervenção e de ajuda para começarmos a atuar e para ajudarmos as pessoas. E se calhar começarmos a explorar, agora não sei se neste programa dá tempo para isso, mas explorar estas várias vertentes, então, do suporte básico de vida e como é que nós podemos atuar em cada área e em cada problema que nós vamos detectar quando nós estamos a deparar-nos com ele, porque nós temos o problema dos afogamentos, por exemplo, que atua-se de uma determinada maneira, e não é igual quando a mesma atuação quando nós temos um AVC. Um AVC hemorrágico, um AVC isquémico, e é lógico que uma pessoa da população não consegue distinguir um AVC hemorrágico de um AVC isquémico, mas tanto num como noutro, o que é que nós vamos fazer? Não vamos fazer manobras cardíacas a uma pessoa que está a respirar e que tem batimento cardíaco. Aí nós temos que pôr a pessoa deitada, sossegada, tranquila e esperar que haja o socorro, chamar o 112 e esperar que haja o socorro para isso. Cai uma pessoa de uma árvore ou de um muro alto ou de um primeiro andar, o que é que nós lhe fazemos? Mexemos nela? Não. Deixamos a pessoa estar quieta, não vamos tentar a pessoa, porque ela pode ter uma fratura da cervical. Isto é um suporte básico de vida também. Vamos chamar o 112, vamos manter a pessoa quieta até chegar o socorro, de modo a que as pessoas que sabem mexer na pessoa consigam tratar dela e fazer eles próprios a mobilização e a imobilização que têm que fazer para poder transportá-la para o hospital. Eu posso contar uma história que vivi há pouco tempo num acidente que eu tive. Pode ser daqui a pouquinho? Você tem um tempinho aí? Pode ficar conosco? Claro, nós vamos agora às ruas, porque muitas pessoas foram entrevistadas também. E nós temos aqui nos estúdios uma maquete, se podemos chamar assim, eu gostava que a produção mostrasse. É um boneco. Daqui a pouquinho nós teremos aqui uma simulação, correto, Pedro? Uma simulação de reanimação, dos primeiros procedimentos que uma pessoa ela precisa ter para ajudar, né, dar esse suporte aí em relação a qualquer tipo de incidente. Daqui a pouquinho, então, nós vamos voltar com o Pedro, que vai fazer uma demonstração aqui ao vivo, né, no programa de hoje a respeito desses primeiros socorros. Divulga para todos aí em casa, para os seus colegas, amigos, familiares. Fala para eles que o programa Debate Público está no ar agora, imperdível, com um tema esclarecedor, educativo, que com certeza pode salvar uma vida e pode sim ser uma necessidade para a senhora, para o senhor que está agora acompanhando o nosso programa. Vamos acompanhar essas pessoas que falam a respeito do tema e já retornamos. Sabe realizar o suporte básico de vida e tem noção do quão importante ele pode ser? Sei e tenho. Eu fiz cursos de primeiros socorros, já vai há uns anos, mas deu para ter uma noção do quão importante eles são. Conheço, já tive de realizar e tenho formação na área de primeiros socorros. Acha que é importante ter essa formação? Acho que é um bom aprendimento, digamos, porque nunca sabemos o que pode acontecer na rua, nem quem está ao nosso lado se vai bem, pode sempre acontecer alguma coisa, e acho que é uma mais-valia, digamos assim, para o nosso cotidiano. Sabe realizar o suporte básico de vida, dar os primeiros socorros? Não, nunca o fiz, nem nunca tirei formação para isso.
Mas se alguém estivesse a passar mal na rua, conseguiria ajudar de alguma maneira? Não, porque a partir do momento que eu não tenho conhecimento, à partida procuraria ligar para a rede de apoio ou alguém que passasse e que por acaso tivesse algum conhecimento e pudesse ajudar. Se acontecesse consigo, saberia, à sua beira, saberia realizar? O que podia fazer era chamar o 112, porque eu para fazer outra coisa não sabia, não é? Mas para chamar o 112, eu pronto, acaba-me a chamá-lo. Em parte sei, embora já não tenho, já tinha o curso de primeiros socorros, mas já está caducado, mas tenho alguma noção de suporte básico de vida. Se alguém se sentisse mal aqui na rua, saberia ajudar? Sim, ainda tinha competência para isso. Os seus conhecimentos seriam importantes? Acho que sim, para socorrer uma pessoa de imediato até chegar o 112, acho que era importante. Sabe realizar o suporte básico de vida aos primeiros socorros? Não sei. Não sei. Mas por algum motivo nunca teve formação? Formação, não. Mas se alguém estivesse na rua a passar mal, conseguiria ajudar? Sim, claro que sim. Ando sempre com açúcar na carteira, porque se alguém se sentir mal pode ter quebra de tensão, assim. Então, o básico eu acho que sei fazer. Estudante de medicina, certo? Sim, estou no 2º ano, agora licenciatura. Então, como estudante, como é que avalia o trabalho dos profissionais de saúde? Eu acho que é muito exigente, é muito árduo, exige mesmo muito esforço, muitas horas, muito estudo, demasiado. E acho que é um trabalho bastante importante e que se calhar os médicos, nem digo tanto que não sejam bem vistos, mas enfermeiros, auxiliares também deviam ter assim outro tipo de reconhecimento pela sociedade. Que sem eles muito provavelmente nós não conseguiríamos salvar muita gente, mas também é muito importante as pessoas em geral terem um bocadinho de conhecimento como fazer os primeiros socorros, porque um segundo pode ser 1 minuto ou 1 hora ou mesmo a diferença entre estar vivo ou morrer, né? Eu fui por vontade própria e também derivado da área de trabalho. Eu fui bombeiro voluntário, então como estava na parte das emergências médicas, acabei por fazer as formações. Fui praticante de um desporto de realidade aumentada e então também fui obrigado a tirar por essa parte. Como é que avalia então, sendo também bombeiro, como é que avalia a sua área, que diariamente salvam milhares de vidas? É assim, é uma área que não é propriamente fácil, não é? Nós temos aquele trabalho que enquanto uns fogem nós corremos para o perigo, que é mesmo assim. É assim, acho que é uma área um bocado ingrata, sendo que muitas das vezes não somos tão valorizados quanto aquilo que nós fazemos e quanto aquilo que basicamente nós estamos sujeitos e ao risco que nós corremos. Mas acho que quem anda por gosto não cansa, que é mesmo assim. Acho um trabalho maravilhoso, porque eles dão a vida deles a favor de cada um de nós. Portanto, eu gosto imenso e aprecio. Ainda bem agora ser tratada por um profissional de saúde e gostei muito da consulta, do atendimento, do pormenor que eles põem ao nosso dispor, não é? Por exemplo, eu às vezes digo, já não é preciso isto, Sr. Doutor. E eles dizem, não, a senhora mesmo de idade tem que ter qualidade de vida, portanto tudo isso é muito enriquecedor. Já passou por alguma situação em que teve de socorrer? Não, já passei na situação de ser socorrida e fui muito bem sucedida. Foi alguém de fora, algum comum? Estou aqui a passar na rua, vi-me caída, que eu tinha desmaiado e tratou de me socorrer chamando o 112. Achei realmente, fiquei muito emocionada quando recuperei os sentidos e vi que alguém passou por mim e deu um bocadinho do seu tempo para melhorar a minha qualidade de vida. As pessoas são gratas, né, Pedro? Porque é a vida, né? Alguém intercedeu, alguém fez os primeiros procedimentos e foi importantíssimo. As pessoas são gratas. Eu acredito que você tenha presenciado e sempre presencie pessoas que agradeçam o suporte que vocês têm dado, né? Algumas sim, outras não tanto, mas é como tudo naquilo que é a vida. Nós, os próprios enfermeiros,
A gente sabe como é que isto funciona. Algumas ficam-nos realmente gratas para a vida, outras ainda perguntam o que é que a gente lá foi fazer. Isto acontece. Nós estamos aqui nos estúdios e o programa hoje, Debate Público, está falando sobre primeiros socorros, os primeiros procedimentos que qualquer cidadão deveria saber como fazer, né? Nós temos aqui um boneco, um manequim, e o Pedro, com a sua vasta experiência, vai nos mostrar alguns procedimentos, né? Em caso, por exemplo, da pessoa estar desmaiada, da pessoa que está caída, da pessoa que sofreu, né, uma parada cardiorrespiratória. Eu queria que você agora demonstrasse e ficasse à vontade para falar, explicar quais são os procedimentos, o porquê, tá bem? Tal como a enfermeira Gorete, se não estou em erro, disse há bocado, e com toda a razão, o suporte básico de vida é amplo, é extremamente vasto. Aquilo que pelo menos nós, eu falo na formação que dou, tanto nas escolas como às próprias empresas, nós em Paços de Arcos temos essa vertente de formação às empresas e hoje em dia várias corporações de bombeiros felizmente já têm essa vertente, é uma vertente de negócio, é uma verdade, mas existe. Esta é uma das fases do suporte básico de vida, se calhar aquela que tentamos implementar em todos os cursos, que é a questão da paragem cardiorrespiratória. Isto porquê? Porque ali tem que ser o tudo ou nada. Okay? Decisivo. Quanto no AVC poderá ou não haver tempo, é uma realidade, e isso o primeiro socorro numa situação de AVC pode se tornar extremamente crítico. Uma questão de paragem cardiorrespiratória, se estiver mesmo em paragem, dali só pode haver um caminho. Ou conseguimos retornar aquela pessoa ou não. Para além do nosso trabalho, do trabalho das primeiras pessoas que encontram a pessoa assim, temos que pensar nisto como uma linha, uma cadeia de sobrevivência. O ligar 112, conseguir reanimar, conseguir desfibrilar e depois uma fase muito importante, que é levar aquela pessoa em condições para que estes homens e mulheres, os senhores enfermeiros nos hospitais, a própria VMER no local, consiga trabalhar. Suporte básico de vida complementado pelo suporte avançado de vida e chegarmos à última linha da cadeia de sobrevivência, que é a estabilização. Conseguimos estabilizar aquele paciente. Nós somos o primeiro dos elos. Portanto, é cada vez mais importante que as pessoas vejam isto neste ponto. Quanto mais precoce for a ajuda que derem, quanto mais precocemente conseguirem ligar a 112, mais hipóteses haverá daquela pessoa poder viver. Uma pequena ideia. Cerca de 6 minutos é o suficiente para que as hipóteses de recuperação de uma vítima em PCR reduzam cerca de 70%. Portanto, quanto mais precoce for, melhor. Mais chances há. Neste caso, temos aqui o nosso boneco. No caso de alguém encontrar uma pessoa realmente inconsciente, temos aqui que ver 2 pontos. Assistimos à pessoa a cair ou não? Não assistimos. Temos que salvaguardar as condições de segurança do local onde estamos. Okay? Garantir que aquela pessoa não está ali caída, por exemplo, porque levou um choque elétrico e tem um cabo preso nela ou algo parecido. Se assistimos a pessoa a cair, então aí sim conseguimos fazer uma avaliação muito melhor. Depois de reunir as condições de segurança ou de realmente termos presenciado a situação, o que devemos fazer na primeira abordagem, primariamente, isto é importante, o posicionamento das pessoas no chão é extremamente importante. Porque há muita gente que vai querer aproximar, há muita gente que vai querer ver, há muita gente que vai querer fazer também alguma coisa. E o facto de estarem numa posição confortável e estável vai ajudar muito naquilo que é a manobra. Chamar pela pessoa, extremamente importante para percebermos se temos uma paragem cardiorrespiratória ou se temos alguém que está única e exclusivamente desmaiado, ok? Ou que possa oferecer uma resposta a seguir. A pessoa, se responder, temos meio caminho andado. Se não responder, aí temos que ter mais procedimentos. Quando se chama esta pessoa, deve-se chamar com veemência, ok? Está-me a ouvir? Consegue-me ouvir? É bater na pessoa. A ideia é que a pessoa se sinta. Se ela estiver numa situação em que está desmaiada, por exemplo, este batimento pode acordá-la. Mas tem que se bater, a sério, na pessoa. Não é espancar a pessoa, mas é bater com veemência. Agora vamos ver outro ponto. É nosso familiar? Não é nosso familiar? Conhecermos a pessoa ou não conhecermos a pessoa? Isto é importante porque e o local onde estamos. Se estivermos num local abrigado e conseguirmos expor parte do tórax, tendo em atenção que se for uma vítima do sexo feminino também temos de ter aí algumas atenções, não é?
e conseguimos pôr parte do tórax, isso vai nos ajudar à avaliação. Se não conseguirmos, vamos ter que lutar com as armas que temos. Ok? Tentarmos perceber durante 10 segundos se esta pessoa está a respirar ou não. Como é que fazemos? 2 dedos nesta zona do queixo, uma mão na testa e vamos encostar a face aqui à zona do nariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos para fazermos uma manobra chamada voz. Ver, ouvir e sentir. Daí a exposição do tórax. Eu vou ver se existe alguma expansão na zona do tórax. Ok? Vou tentar ouvir algum ruído respiratório ou sentir ar a bater na minha face. Se ocorrer alguma destas coisas, esta pessoa está a respirar. O que é que se deve fazer a uma pessoa que está a respirar? Dentro da medida do possível, devemos tentar virar a pessoa para nós e colocá-la na posição de PLS. Ok? Porque a pessoa pode acordar daí para a frente. Não temos nada disto. Temos uma vítima em paragem cardiorrespiratória. Ok. Se for nosso familiar, se nós conhecermos a vítima, podemos fazer as ventilações. O protocolo manda 30 compressões para 2 insuflações. Nós utilizamos geralmente este aparelho, que é a chamada Pocket Mask, ok? Que é uma máscara própria para se fazer as insuflações, que é colocada assim, não há contacto entre nós e o paciente. Muito importante. Se nós não, a pessoa que vai na rua e não conhece a pessoa, certamente irá ser difícil fazer as insuflações, até porque nós não sabemos que problemas de saúde é que outra pessoa tem. Sim. Então, pelo menos que faça a parte das compressões torácicas. Isto é importante. Existe muita questão do protocolo, é verdade, o protocolo existe, mas se eu não conheço a pessoa, se não sei problemas de saúde é que ela tem e não tenho nenhum equipamento que me permita fazer as insuflações, poderemos estar a colocar em risco. Vida em risco. Ok. Devemos iniciar manobras após estes 10 segundos. Fizemos estes 10 segundos, hoje em dia a maior parte dos telemóveis tem alta voz. Se estivermos com alguém, pedimos para ligar a 112. Se não estivermos com ninguém, meus amigos, telefone em alta voz, junto à pessoa, iniciamos manobras e esperamos que nos atenda ao 112. Quem vai atender no 112 é a Polícia de Segurança Pública. Ok? Vamos pedir para passar a emergência médica porque temos uma vítima em paragem cardiorrespiratória. Eles fazem mais algumas perguntas para saber onde é que nós estamos, ou então passam diretamente à emergência médica. Okay? Enquanto isso, nós vamos fazendo as compressões. Devemos deixar o ponto médio entre a zona mamilar e colocar a mão e prender os dedos desta forma. Isto porquê? Para que não haja a possibilidade de haver aqui uma quebra de costelas, principalmente quem não tem experiência, quem vai fazer isto pela primeira vez, para além do pânico, não é? Que essas pessoas estarão certamente em pânico, em desespero, e principalmente se for familiar, é certo que possa exercer inclusive a força excessiva. Se tiver os dedos aqui, a tendência é sempre apertar e fazer este movimento. Que não é o correto, não resolve. Pronto. Portanto, tentar puxar isto e vamos fazer então as 30 compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Se tivermos equipamento ou se conhecermos a pessoa, aí sim. Colocamos aqui. Uma. 2. Ok? Voltamos outra vez aos 30. Até quando? Até chegar um meio de emergência, chegar ajuda diferenciada, até chegar um médico que nos possa mandar parar, ok? Mas principalmente para quem vai na rua ou quem está em casa e isto acontece, até chegarem os bombeiros, continuam a fazer manobras e não param. Ou até a vítima recuperar. Se a pessoa mexer um pé, se mexer uma mão, parou. Ok? Voltamos outra vez a fazer os 10 segundos, o ver, ouvir e sentir, para termos a certeza que realmente a pessoa está a respirar. Se realmente estiver a respirar, boa, excelente trabalho, vamos colocar a vítima em PLS. Colocar a vítima em PLS não é mais do que colocar a vítima de lado, ok? Numa posição confortável. Vamos tentar pôr esta mão que está aqui debaixo da cabeça, ok? Ou para este lado, esta que vem daqui, a porta aqui a cabeça para a pessoa não bater. A perna que está daquele lado, quando vem para este lado, vem dobrada. É a pena que a gente aqui não consiga, que eu não consiga ter trazido o manequim com pernas para poder explicar.
ok? E vamos deixar a pessoa assim. O mais certo é que aquela pessoa possa acordar. Quando a pessoa acordar, devemos manter uma postura mais calma possível e tentar explicar sempre à pessoa aquilo que aconteceu, que acabou de acontecer. Nunca mentir, nunca omitir, ok? Porque aquela pessoa vai vai acordar completamente desorientada. E, portanto, nós devemos saber orientar aquela pessoa. Portanto, basicamente, isto, o ligar 112, o iniciar manobras, se não conhecermos a pessoa, continuamos manobras até chegar a alguém. Se for feito de uma forma precoce e rápida, pode ser a diferença entre nós chegarmos e darmos continuidade ao trabalho, ou nós chegarmos e temos que fazer o trabalho todo a começar do zero. Já com muitos minutos, né? Já com muitos minutos já gravados. De evolução. Pode salvar uma vida, né? Pode. Essa que é a verdade. É verdade. Bom, você que acompanha o programa agora está aqui. É pena que muitas pessoas, infelizmente, não têm interesse, né? Eu, por exemplo, nunca tive acesso a uma orientação, a uma demonstração como essa. Confesso que é a primeira vez e estou realmente interessado. Se parte da população, ou grande parte da população, também manifestar esse interesse, certamente muitas vidas poderão ser salvas. Nós vamos agora falar com... Aliás, daqui a pouquinho vamos falar com a Ana, mas nós temos algumas pessoas de Lisboa que também falaram sobre esse tema. Eu gostava que você acompanhasse agora e já a gente retorna aqui nos estúdios. Sabe realizar o suporte básico de vida? Se eu sei realizar o suporte básico, sim, pelo menos dei formação nessa área. Tem formação em suporte básico de vida? Tenho, sim, senhora. Concorda comigo que é bastante importante todas as pessoas saberem pelo menos o básico de como socorrer uma pessoa? Eu estou numa associação ligada ao desporto que temos o aparelho de suporte básico de vida lá implantado e temos de ter formação, e eu tenho formação nessa área. Pode haver algum acontecimento e temos ali algo que possa, numa primeira, poder alterar comportamentos que tivessem eventualmente na altura acontecido, não é? Já passou? Não vem a ambulância ou os paramédicos, etc. Já passou por alguma situação de urgência em que teve que utilizar esses métodos de primeiros socorros? Não, felizmente nunca tive. Mas se acontecer, você consegue? Sim, temos de vez em quando formações para não esquecermos aquilo que aprendemos. Sabe realizar o suporte básico de vida? Sou obrigada a isso. Tenho um homem com 2 aneurismas e um AVC. E já o socorreu várias vezes? Tenho que usar todos os dias. Levantá-lo da cama, dar-lhe banho, fazer-lhe tudo. Uma cuidadora faz com um doente. Não está acamado, mas desde que caiu, fraturou-me o fémur, agora é da cadeira de rodas para a cama, da cama para a cadeira de rodas e da cadeira de rodas para a sala, é o que ele faz. E se um dia ele precisasse do seu suporte básico de vida, ou seja, imagino que ele iria ter um AVC, a senhora conseguia? Já teve 2. E conseguiu socorrê-lo? Na altura estava a trabalhar. E só no hospital é que ele teve pós-operatório, é que teve um AVC. Em casa teve ataques epiléticos e convulsões, porque ele já tinha ataques epiléticos. E isto provocou, depois de pós-operatório do segundo aneurisma, é que ele teve o AVC pós-operatório. E é a senhora que consegue socorrê-lo sempre? Há 11 anos que sou eu que cuido dele. Sou mesmo eu que cuido dele. Infelizmente, quem me dera que ele estivesse bem. Se alguém estivesse agora a passar mal ao seu lado, conseguia socorrer a pessoa? Conseguiria. Depende o que estivesse sentindo, sim. Porque eu sou cuidadora e tenho vários cursos. E já passou por alguma situação de urgência em que teve que socorrer a pessoa? Sim, quando eu cuidava de uma senhora e ela se engasgou. Ela tinha 91 anos, ela se engasgou, eu tive que fazer o primeiro socorros. Corretamente. Sou bombeira. Acha que todas as pessoas deveriam de saber fazer o suporte básico de vida, correto? Correto e afirmativo. Toda a gente devia ter pelo menos o suporte básico de vida.
E já passou por alguma situação de urgência em que o conhecimento pelo socorro foi essencial? Sim, já passei por 2 PCRs e foi muito essencial mesmo. E a nível de AVC, se uma pessoa tivesse a ter um AVC aqui ao nosso lado, conseguia perceber e ajudá-la? Depende, porque há vários tipos de AVC. Mas sim, olhando para a pessoa, é uma paragem, praticamente é uma paragem cardiorrespiratória. Sim, acho que Para mim, obrigado. As pessoas têm muito por falar, né? Há muitas que têm, como o caso dessa entrevistada, que é bombeira e já tem uma certa experiência, mas outras que infelizmente não sabem lidar nem mesmo com o engasgo. Nós estávamos falando aqui nos bastidores, simples não, mas o engasgo é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. E tem pessoas em casa, pessoas da família que, se acontecer, né, não sabem como lidar. Sim. André, desculpa. Até o risco contrário. Muitas vezes eu já assisti a uma situação destas em que a vítima está a perder consciência e aquela primeira atitude é vamos dar água com açúcar, e muitas vezes essa pessoa já nem tem capacidade de proteger a via aérea e aí o engasgo pode ser provocado pela ajuda que estamos a dar. Deus, olha só. Portanto, é importante nós percebermos em que condições está a vítima e o que é que nós vamos fazer, se pode efetivamente ajudar ou se pode ser um risco acrescido para ela. Porque neste caso seria um risco acrescido, estaríamos a dar água ou água com açúcar. Pode ser um doente diabético, nós não sabemos, podemos estar a provocar uma hiperglicemia, já falámos aqui há um bocadinho entre nós. Podemos estar a fazer algo completamente contrário. Uma coisa é se nós conhecemos a vítima, sabemos o que é que aconteceu, outra é se não conhecemos, e é muito importante, acima de tudo, sabermos pedir ajuda. Sabermos, ainda existe uma grande desinformação, não só destas questões da reanimação, mas ao ligar para o 112, o simples ligar para o 112, as pessoas não sabem sequer os dados que devem dizer. Dizem, estou aqui à beira da igreja, ou estou aqui à beira do supermercado. Só que quem atende pode estar a 200 km de distância. Quantos supermercados tem naquela zona? É importante sabermos o que é que a vítima tem, como é que a vítima está, e para as pessoas que estão a atender poderem decidir a ajuda que nos vão enviar. É muito importante isto. Podermos estar a falar de alguém que precisa de uma equipa médica, de enfermeiro e dos bombeiros, e como a informação passada não é suficiente, ser apenas numa primeira fase enviados os bombeiros, que depois vão ter que pedir essa ajuda diferenciada, e aqui perderam-se largos minutos e diminuiu-se aqui a probabilidade da pessoa recuperar sem grandes déficits. Nós temos por telefone a Ana Concha, de Casal do Marco. Boa noite, seja bem-vinda. Me ouve? Boa noite. Tudo bem, Ana? Tudo. Você tem um comentário, uma pergunta aqui, tanto para o Pedro como para o André. Fique à vontade. É assim, eu já tive várias situações e acho que é bom sempre a pessoa ter um suporte básico de vida. Já me aconteceu situações de uma amiga minha desmaiar e de eu ter que dar apoio, vá. Sim. E correu bem? Correu, graças a Deus. Ah, sim. Isso que é preciso. Que bom que foi um sucesso. Muito obrigado, Ana. Tá bem? Obrigado. Boa noite. Continue nessa missão aí, sempre que precisar, você vai estar salvando uma vida. A Hélia Siqueira também está conosco, da Baixa da Banheira. Boa noite. Boa noite. Hélia, você também fez parte aí de um procedimento de suporte básico de vida. Quer fazer uma pergunta aqui, tanto para o André como para o Pedro? Fique à vontade. Eu gostava de saber sobre, por exemplo, quando a pessoa tem um ataque de epilepsia, ensinaram que nós não devemos pôr as mãos dentro da boca da pessoa por causa da língua que ela começa a enrolar. Eu gostaria de saber como agir em situações assim. No ataque de epilepsia. Sim. Conseguimos ajudá-la? Sim, o ataque de epilepsia, a vítima tem aquilo que nós chamamos de convulsões. E essas convulsões podem caracterizar-se por alguns movimentos, caracterizam-se por alguns movimentos involuntários, inclusivamente com a mandíbula. E se nós colocarmos as mãos dentro da boca da vítima, o que provavelmente pode acontecer é sermos ferrados, entre aspas. Mas também aqui teremos que sempre avaliar, porque
A vítima pode ter uma queda da língua, que faça uma obstrução da via aérea, e aí estamos a escolher entre salvar ou ser ferrados. E se calhar, se for nosso familiar, a nossa tendência vai ser desobstruir a via aérea. Mas a convulsão também normalmente tem um período limitado no tempo. Poderemos aguardar, de certa forma, que aquela situação passe, a convulsão em si, e depois avaliar em que situação é que ficou a vítima. Se entrou em paragem cardiorrespiratória ou não, se só está em estado pós-crítico, como nós chamamos, e pedir ajuda diferenciada. Deu para entender, Hélia? Hélia? Sim. Então é uma escolha que tem que ser de momento, não tem como fazer uma grande programação quando acontecer. Tá bem? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Boa noite. Vamos voltar com a Gorete. Gorete está conosco? Vamos finalizar a participação. Gorete, você falava de uma história. Nós temos 3 minutos, por favor. Ok. Então, eu tive um acidente e foi uma moto que veio para cima do meu carro e o condutor da moto foi projetado uns metros e ficou com o capacete, ficou ligeiramente partido. E todas as pessoas que foram socorrê-lo queriam remover-lhe o capacete da moto. E felizmente eu saí do meu carro e fui socorrê-lo, não é? Não autorizei, até porque eu era a condutora do carro e estaria eu metida em trabalhos se o senhor tivesse algum problema mais grave. Não autorizei que lhe fosse removido o capacete. Mas tive ali uma luta com alguns senhores que estavam ali a querer-lhe remover o capacete e tive que me impor e dizer que não autorizava, que eu era a condutora do veículo e, portanto, o acidente tinha sido comigo e que não autorizava que lhe removessem o capacete enquanto não chegassem os primeiros socorros e enquanto não chegassem os bombeiros, precisamente porque, e o próprio senhor que estava no chão estava a pedir que lhe removessem o capacete. E eu já tinha feito a investigação, já tinha colocado as mãos por dentro do capacete, já tinha percebido que ele que não tinha nenhuma ferida. À partida parecia-me, pela minha avaliação, que não teria ali qualquer problema a nível da cervical e não tinha efetivamente. De qualquer forma, foi ali uma luta muito grande. Isto porque eu queria só contar esta história precisamente por causa da impreparação que as pessoas têm em situações de socorros e de veem as pessoas aflitas e querem ajudar, e quando querem ajudar acabam por não perceber o mal que estão a fazer às pessoas. Acaba por piorar a situação. A ignorância, o que faz, não querer ajudar, o facto de não saber, podem estar a prejudicar ainda mais. Isso aconteceu também comigo. Daqui a pouquinho eu vou falar de uma experiência pessoal muito rápida. Eu quero agradecer, Gorete, muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade, tá bem? Muito gosto em tê-la aqui no programa de hoje. Obrigada. Por exemplo, jogando futebol, tive uma fratura em 2 costelas. Imediato. Sozinho, caí, tive uma lesão. E os colegas ali tentando levantar, não, respira. E eu, pelo amor de Deus, não mexe, porque eu percebi que algo não estava bem. E foi o que ela acabou de falar, né? As pessoas, na tentativa, na ignorância de querer ajudar, acaba por colocar a vida da pessoa num risco ainda muito maior. Eu acredito que isso também prejudica muitas pessoas. Pedro, considerações finais em relação a tudo que foi falado. Nós temos 2 minutos para poder orientar, ajudar quem está lá em casa. Não vai para casa, que acho que aquilo que devem reter, principalmente daqui, fora o exemplo prático, devem gravar e voltar a ver as vezes necessárias, já pelo menos já dá para fazer alguma prática, devem reter isto. A chamada para o 112 deve ser feita o mais precocemente possível, assim que se detecta algo que pode estar a colocar em risco a vida das pessoas. E depois, a partir daí, caso de paragem cardiorrespiratória, efetuar estes procedimentos. Em todos os outros casos, principalmente a linha 112 tem uma coisa muito boa, que é a orientação daquilo que a pessoa deve fazer no a seguir. E a própria linha de
da Saúde 24 também, também tem essas orientações, principalmente quando não sabe o que é que se há de fazer, ligar para eles e eles dão todas as orientações do que é que deve ser feito a seguir. Pensar sempre nisto. Quanto mais precocemente o socorro for efetuado, nós conseguirmos agir, os bombeiros conseguirem chegar, ou as próprias viaturas médicas, ok, quanto mais depressa conseguimos colocar a pessoa na mão destes seres maravilhosos dos hospitais, melhor para todos. Existe uma instituição, por exemplo, um cidadão comum que queira fazer um curso, por exemplo, de primeiros socorros. Como é que ele procede? Existem já hoje em dia uma panóplia grande de empresas que dão esses cursos, de negócio, e também existem bastantes corpos de bombeiros que dão essa formação. O meu em Paço de Arcos é um deles. Nós damos essa formação e outras. A nível de primeiros socorros... Qualquer cidadão que chegar, se inscrever... É um curso de 7 horas. Portanto, vão preparados para passarem lá um diazinho comigo, geralmente sou eu. Portanto, vão preparados para passarem lá um diazinho comigo e falamos sobre diversas coisas. Toda a cadeia do sistema de emergência médica, doenças mais comuns de se apanharem em emergência, paragens cardiorrespiratórias e todas as outras coisas que a enfermeira Gorete falou. Sim. E bem... Excelente. Pedro, quero agradecer e espero numa próxima oportunidade falarmos mais sobre esse tema, porque precisávamos aqui de mais tempo, porque é a saúde, né? É uma questão de saúde pública. Considerações finais, André? Gostaria de acrescentar algo? Não, eu acho que este género de iniciativas são extremamente importantes para sensibilizar a população. Porque muitas vezes nós não estamos despertos para isto e só quando nos acontece de perto é que... Exatamente. Mesmo quando estamos preparados, temos alguma dificuldade em cumprir o protocolo, como o Pedro falou, enquanto estava a fazer a demonstração, quanto mais quando não temos preparação. E, portanto, nós temos que apostar cada vez mais na formação, as escolas têm que apostar na formação dos nossos alunos, as próprias empresas têm que olhar para isto, como falávamos, como um investimento, porque uma vida não tem preço, não é? E, portanto, é um investimento que se está a fazer na vida dos nossos funcionários e mesmo quem faz esse investimento pode ser quem tenha retorno diretamente, não é? Às vezes podemos pensar desse ponto de vista. E quantos mais de nós estiverem preparados, melhor será para todos nós. Não é só uma vida, né? É uma história, uma família, porque ali está uma mãe ou um pai de família, são muitas pessoas envolvidas. E quando há uma reanimação com sucesso, um procedimento com sucesso, eu acredito que muita gente fica grata, não só o doente. Quero agradecer a participação. Obrigado. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Vamos fechar a questão dos nossos stories, vamos saber o que os telespectadores, o que os internautas colocaram nos nossos stories lá do Instagram da Unifé TV. A pergunta era, sabe realizar manobras de reanimação? 23% diz que sim. 43% diz que não e 34% gostaria de saber. Está melhorando, acredito que nós vamos ter aí resultados satisfatórios daqui a um tempo. Segunda questão, conhece os sinais que antecedem o AVC? Sim, todos, 12% referiu, 59% diz que alguns e 29% diz que não sabe. Próxima questão. 80% dos portugueses não sabem realizar o suporte básico de vida. E quais as razões? 62% diz que é falta de formação. 21% consideram não ser uma responsabilidade. 10% medo de falhar. 7% confiam nos serviços médicos. Há muitos que precisam mudar a mentalidade. E a última questão, já salvou a vida de alguém? Conte-nos a sua história. Tem aí a Marina, numa situação em que um conhecido estava a se engasgar. Olha só. A Baby diz que já passei por uma situação muito má, mas infelizmente não sabia o que fazer. Olha só. E a Semi Clay, uma colega da escola, caiu após um ataque de epilepsia. E eu pude ajudar. Muito bem, nós chegamos ao fim do programa. Você pode enviar também a sua sugestão de tema. Nós temos aí um e-mail, é o jornalismo@unifetv.pt. Você pode enviar uma sugestão de tema
e a produção vai avaliar e, dependendo, nós vamos trazer aqui à mesa do debate público, com toda certeza, para ser discutido, avaliado, comentado. Eu quero agradecer a participação de todos. A partir de agora, o Marcos Bueno vem aí com uma programação especial para atender a todos que precisam desabafar, você que está a sofrer com algumas situações emocionais, espirituais, você de repente não tem nenhum problema físico dos quais nós mencionamos aqui durante o programa, mas você tem um problema no seu coração, na sua alma, e você está triste, amargurado, infeliz. Você precisa desabafar. 218368008. A partir de agora, o Marcos Bueno vai estar com todos atendendo. Forte abraço a todos. Mais uma vez, obrigado aqui aos nossos convidados. E a todos uma boa noite.